Lá vem você de novo com essas historinhas aí, né, seu Magrelo? O que você tá falando aqui? Que é bodybuilder, rapaz. Musculação. Musculação que é força, irmão. Sabe de nada. Cada de benefícios. Fala pessoal, beleza? Felipe Marques aqui. Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu tenho paixão, que é o treinamento de força. Você sabe o que de fato significa treinamento de força? O que ele está atrelado? Muitas vezes a gente acha que o treinamento de força está sempre vinculado à musculação, mas não, musculação é treinamento de força, mas treinamento de força não é musculação. Lá vem você de novo com essas historinhas aí, né, seu Magrelo? O que você tá falando aqui? Que é bodybuilder, rapaz. Musculação. Musculação que é força, irmão. Sabe de nada. Calma, Zé Seringa. Você tá misturando muita coisa aí nesses trem que você tá usando, hein? Você tá muito nervoso. Calma. Hein? Ah, então tá bom. O que eu quero dizer que musculação é treinamento de força, mas treinamento de força não é musculação. A musculação, ela está contido no treinamento de força. Treinamento de força é qualquer movimento ou conjunto estruturado de movimentos, de um programa de treinamento que visa como prioridade a utilização da musculatura esquelética para vencer uma resistência imposta. Pode ser um peso livre, pode ser uma máquina, pode ser o peso corporal. Qualquer situação onde a musculatura esquelética é mais utilizada ou tem uso pronunciado em função de qualquer outro sistema. Por exemplo, o sistema cardiorrespiratório. Claro que eles estão sempre em conjunto, não tem como. Imagina, você vai fazer força muscular e não tem um fluxo sanguíneo chegando corretamente ali para a musculatura que está precisando de grande quantidade de sangue. Vai morrer. Você não vai conseguir nem levantar, né? Ou seja, se não tiver batimento cardíaco, se não tiver fluxo respiratório adequado, não chega nutriente no músculo. Mas é que o estímulo muscular, a sobrecarga, ela é mais pronunciada na musculatura esquelética, tá? Ou seja, carga mecânica. Então eu posso conseguir isso com peso corporal, posso conseguir com peso livre, posso conseguir isso em máquinas, barras, halteres. Existem várias modalidades, inclusive algumas modalidades de artes marciais, onde a gente tem a apreensão ou o fato de jogar o oponente ou lançar o oponente no solo, fazer travas manuais, por exemplo, como o jiu-jitsu. Essa você não sabia. Mas sim, o jiu-jitsu é uma arte marcial de força, de imobilização. Então tem muita força aplicada também nessa modalidade. Agora, claro que aqui não vou dizer que a estruturação dá para fazer no jiu-jitsu, não é assim. Mas é uma modalidade de força. Olha que interessante. Como que eu consigo treinar a força? Existem várias modalidades. A mais conhecida, certamente, é a musculação. Mas você também pode conseguir isso no treinamento com peso corporal suspenso, conhecido pela marca TRX, basicamente pela marca TRX. Você consegue treinar com seu peso corporal, muito conhecido também como a calistenia. Você vê às vezes o povo pendurando os negócios, naquele negócio de bandeira lá, que trem doido. Também é uma forma de treinar força, manifestar força. No CrossFit você também consegue treinar a manifestação de força. Consegue treinar. O CrossFit se baseia no levantamento de peso, que é uma modalidade, na sua origem, treina a força. Na origem do treinamento, no levantamento de peso, é treinar a força. E temos também o Pilates. O Pilates também pode ser enquadrado como uma modalidade que treina a força, sim. Por mais que ela tenha a questão do equilíbrio, da flexibilidade, do equilíbrio corporal, é uma modalidade de força. E ela pode ser mais pronunciada ainda, dependendo de como é empregado o método. Todas essas modalidades aqui apresentadas, além da musculação que é a mais conhecida, são métodos para treinar força. Claro que alguma delas você vai conseguir maior especialização em alguma manifestação de força. Poxa, como assim? Vai complicar aí, Filipão. Pois é, nós temos basicamente 3 tipos de força, tá? Mas eu vou focar basicamente em 2 e vou tratar 2 aqui como sendo semelhantes. Nós temos a força e a potência, que eu não vou entrar em detalhes, mas elas não são exatamente a mesma coisa. E nós temos o endurance muscular, também conhecido como resistência de força. Então, algumas atividades a gente vai tender a ir mais para um lado do que para o outro. Mas independente de qual lado que a gente tende a ir, todas elas vão trazer benefícios. Umas mais para alguma coisa, outras mais para outras. O endurance muscular vai dar mais adaptação para X,
assim como por força e potência muscular vai dar mais adaptação para Y. Agora, de maneira global, treinar força é essencial e vital para a sobrevivência do ser humano. Então, tentando dar uma norteada do que é treinamento de força, agora fica claro para você que quando eu me referia lá atrás, quando eu mexia com as postagens lá em texto, quando eu me refiro a treinamento de força, por mais que tenha a musculação como base, não é a musculação. É o ato de trabalhar a musculatura esquelética vencendo uma resistência, uma carga externa, né? Que a musculatura esquelética seja a evidência do treinamento, que as vias energéticas predominantes para a construção do movimento, ou possibilitadores do movimento, sejam a ATP-CP, que a gente fala que é a creatina fosfato, juntamente com a via glicolítica, da glicose, da quebra do glicogênio muscular. Não que eles vão se dissipar ou vão parar de produzir energia se você fazer um aeróbico, não é assim, é a contribuição prioritária. Toda vez que eu me referir treinamento de força, é treinar o músculo esquelético, fazer com que o treinamento evidencie a utilização da musculatura esquelética, beleza? Então agora a gente vai entrar nos benefícios globais de se treinar a força. Por que você deve treinar a força? Treinar a força vai desde saúde a desempenho, tá? Não vou colocar estética aqui não. Tem gente que acha que treinar a força é igual massinha de modelar ali, ó. Vou pegar aqui, hipertrofiar o miolo do peito, isso aqui, deixar a bunda redonda. Não é assim, gente. Não funciona assim. Treinamento de força, ele é global e não tem como a gente trabalhar como se fosse massinha, não. Infelizmente tem gente que vende essa lorota aí, tem gente que cai. Mas não é assim que funciona. Então por que você deve treinar força? Vou colocar aqui em etapas e não vou falar de tudo, porque senão eu ficaria aqui até amanhã falando. Então eu vou elucidar aqui e colocar aquilo que eu acho que é mais importante, sabendo que tem uma pancada de benefícios que eu não vou detalhar, porque não é essa a ideia. Quando for para detalhar, eu pego um tênis específico e vou lá, o que treinamento de força é, sei lá, na secreção de serotonina. Aí eu vou lá e falo só disso, mas aqui eu vou falar global, beleza? Então, basicamente, o treinamento de força vai aprimorar o quê? Força. Óbvio, né? Você vai aumentar a força e a potência muscular. Você vai aumentar o endurance, né? A resistência muscular. Você vai melhorar a dissipação e sustentação das forças que acontecem nas estruturas que os músculos movem. No esporte, você vai aumentar o seu rendimento no esporte por aguentar mais pancadas. Aumentar o seu rendimento no esporte para aumentar a sua força explosiva. E agora a gente vai para a etapa mais também na questão de saúde. Claro que se força e potência, gente, é saúde também. Porque quando você aumenta a força e potência também, e o endurance, você também está melhorando o seu aspecto ósseo, aumento da densidade e do conteúdo mineral ósseo. Ganhar força dentro de todos esses aspectos vai repercutir em várias outras coisas também. Então o exercício, o treino de força... Deixa eu tomar um cafezinho aqui antes. Conhecido como alegria líquida. Então o treinamento de força ele vai aumentar a tolerância à dor. Vai ser um paliativo também para doenças reumáticas. Por exemplo, como a fibromialgia. Porque vai fazer com que o músculo auxilie na liberação de substâncias também anti-inflamatórias, substâncias que auxiliam você também a tolerar melhor a dor, seja proveniente do próprio treinamento, como de outras dores em gerais, tá? O treinamento de força também tem evidências que ele melhora aspectos de ansiedade, de aprimoramento também de habilidades cognitivas. Há evidências também que o treinamento de força melhora aspectos de sensação de fome ou de saciedade, suprimindo hormônios orexígenos, a um passo que estimula hormônios anorexígenos, ou seja, hormônios que te dão a sensação de menor fome ou de controle da fome, nem que seja momentaneamente. Claro que a aplicação sucessiva de treinos vai influenciar mais ainda nesse aspecto, mas não quer dizer que você vai ficar sem comer o dia inteiro, não é isso, tá? As relações do treino de força são mais agudas nesse sentido, então pode ter uma estratégia interessante aí com o nutricionista para mesclar ali no momento específico com o treino de força.
Claro que isso vai depender das estruturas do seu treino de força, de como ele é prescrito, quais são as variáveis do treinamento, tá bom? Que eu vou evidenciar lá embaixo. No final do vídeo, lá embaixo. Lá na frente, no final do vídeo. Não que os outros conteúdos que já passaram aqui não são importantes, mas este aqui, vamos considerar, na minha concepção, que é o mais importante. Por quê? Porque é uma sucessão de problemas decorrente disso. São problemas associados. Claro que a inatividade física, ela por si só, ela desencadeia diversos problemas, mas vamos considerar aqui o acúmulo de gordura ou de adiposidade como um fator muito preocupante para o desenvolvimento de várias doenças, como hipertensão, infarto, né, ou problemas já decorrência mais grave, né, diabetes. São doenças correlacionadas com o aumento também da adiposidade, principalmente a adiposidade abdominal. Então, o treinamento de força auxilia. Claro que isso depende também muito diretamente da alimentação, tá? Todos os aspectos aqui também mencionados aqui estão diretamente ligados à alimentação, obviamente, tá? Então, para você ter um treino melhor, você tem que estar bem nutrido, ter uma consciência nutricional adequada. E aí cabe o nutricionista fazer isso aí para você. Não é profissional de educação física que faz isso não, meu amigo. Pelo amor de Deus. Nutricionista. Zé Seringa tá doidinho pra você ir lá nele. Então, o treinamento de força auxilia na redução da adiposidade. Ele aumenta o estado antioxidante global do organismo. Reabilita e melhora a hemodinâmica do sistema cardiorrespiratório, cardiovascular. Ela melhora também, o treinamento de força melhora o retorno venoso. O músculo ajuda a promover a liberação de substâncias vasodilatadoras, como óxido nítrico e as prostaglandinas, tá? Tanto localmente como também sistemicamente. Então, principalmente após o treino, a gente percebe que tem aquela hipotensão após treino. Isso também é bem comum acontecer, não só no treinamento cardiorrespiratório, tá? Alguns dos quesitos aqui também são benefícios do treinamento cardiorrespiratório, também chamado de endurance, popularmente chamado de aeróbico, tá? Mas o treinamento de força também promove benefícios no sistema cardiorrespiratório, inclusive aumento de VO2 máximo, tá? Que para quem não sabe, o VO2 máximo é uma variável de saúde, como é a forma como a gente basicamente capta o oxigênio e utiliza, metaboliza o oxigênio, para utilizá-lo também nas reações, para utilizá-lo como fonte de energia. Talvez um dos principais problemas aí também em função do aumento da adiposidade, além dos problemas cardíacos, tá? São as diabetes, tá? Diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Não que a tipo 1, o treino de força não consiga auxiliar, consegue também nas duas diabetes, tá? O treinamento de força, ele previne, tá? Ele não só previne com outros pilares de prevenção, né? Que é ter uma vida saudável, mas ele previne, melhora aspectos do sistema de captação e fornecimento de glicose, vamos dizer assim. O treinamento de força diminui a quantidade de hemoglobina glicada. O que é isso? Aquela hemoglobina que carrega o açúcar, tá? O açúcar no sangue. Ele aumenta a densidade e eficiência de transportadores de glicose, ou seja, ele aumenta a eficiência de como o seu organismo capta a glicose ali e leva para dentro do seu músculo. Não somente isso, como o seu músculo resgata a eficiência de resgate dessa glicose. Ele melhora enzimas que catalisam as reações da glicose, para usar também como armazenamento e fonte de energia. Aumenta a responsividade celular à insulina. Daí o nome também de aumento de sensibilidade à insulina. Seria a forma como as suas células reagem ao hormônio da insulina e como elas também vão captar esse hormônio e tudo que é fornecido por meio desse hormônio. Como suas células vão utilizar do mecanismo da insulina para serem mais eficientes e assim diminuir, por exemplo, o açúcar em excesso no sangue. Tá? Daí o nome, aumento de sensibilidade também à insulina, de todo o mecanismo está em volta da insulina, desde o próprio hormônio em si, da sua liberação, até a forma como esse hormônio, os captadores da glicose, depositam a glicose ali no músculo ou na célula que precisa de energia e criar uma reação de produção de energia, beleza?
Ficou claro por que você deve treinar força? Então eu decidi também deixar um pouquinho aí em claros algumas coisas para a gente não confundir. Todas essas modalidades que foram faladas aqui são treinamentos de força, mas elas não representam por si só o treinamento de força. Vamos dizer que são manifestações do treinamento de força. Vale salientar que todos os benefícios do treinamento de força só vão ser coletados de forma que a precisão seja individualizada. Não adianta agora ali querer sair fazendo... Nossa, eu vou fazer um deadlift aqui cabuloso, vou fazer um clean maluco aqui, vou levantar umas barras doidas, fazer uns agachamentos olímpicos aqui e é isso aí. Não é assim. Treinamento precisa ser prescrito conforme a sua capacidade. E essa identificação da sua capacidade, só um profissional capacitado vai conseguir identificar e prescrever aquilo que você precisa, numa avaliação bem criteriosa, numa conversa, na identificação do seu contexto. Não é só sair por aí fazendo força e levantando barra e anilha, jogando tudo pro alto e achar que vai dar tudo certo, não. Além de você às vezes não colher o benefício que o exercício de força, que o treino de força pode te proporcionar, você pode se machucar feio. E aí você começa a entrar na turminha do que vai começar a desgostar porque você está sempre fazendo a coisa errada. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você veio até aqui o final, tenho certeza que você gostou do conteúdo. Então dá aquela curtida, comenta aí, divulga essa informação para quem você acha que pode se beneficiar. Se você tá vendo esse vídeo aqui no Instagram, aquela seguida ali, segue lá, me clica lá em seguir, me segue, meu amigo. Me segue lá, dá uma força aí pro meu trabalho. Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, a mesma coisa. Só mudou o nome de seguir para inscrever. Inscreve-se lá, manda um recadinho, um coraçãozinho, um emoji, deixa um comentário lá, manda crítica também, sua ajuda, beleza? Então vou ficando por aqui, valeu, falou, saúde, paz e estudos!